Olá, nós estamos aqui mais uma vez com o programa Aliança com Você. Esse programa, como eu já falei aqui várias vezes, é uma aliança do Senhor com você. O nosso objetivo aqui é contar um pouquinho daquilo que Deus faz na vida das pessoas que deixam Ele agir. E essa é uma coisa boa, às vezes a gente esquece isso, mas o Senhor só vai agir na sua vida, só vai transformar a sua vida quando você deixar Ele agir. Muitas vezes o processo de mudança, o passo a passo, até chegar no ponto de estarmos realmente prontos para o Senhor agir na nossa vida, demora e dói sim. Mas quando chega o tempo do cumprimento da promessa, aí você vê o quanto tudo valeu a pena, o quanto tudo foi bom e o quanto valeu a intimidade que você conquistou com o Senhor. O que a gente vai contar aqui hoje é isso mesmo, um testemunho de fé, de amor, de superação, de provas. Quando você acha que a situação já estava complicada, Deus põe um outro obstáculo, um outro problema na vida dessa família, dessa pessoa, que provava a fé dela a cada dia. Mas só é aprovado quem é provado. E depois de tanta prova, ela foi aprovada. E hoje ela entende o agir de Deus na vida dela. Hoje a gente vai contar aqui o testemunho da Gislene dos Santos. Oi, Gislene, seja bem-vinda. É de verdade uma honra te receber aqui. O tempo antes da gravação, agora que a gente estava conversando e tal, para mim já valeu todos os 3 meses de programa. Realmente, eu louvo a Deus pela sua vida e seja muito bem-vinda. Amém. Eu que agradeço, né? Louvo a Deus por essa oportunidade, né, Carol, de estar aqui, de poder falar um pouquinho, né, do que eu vivi, né, naquele deserto. Foi um vale, mas foi uma escola, né, de aprendizado que a gente tem. Porque realmente a gente aprende, a gente cresce espiritualmente, né? E foi lá que eu cresci, que eu aprendi, que eu conheci o que é realmente ser Deus, servir a Deus, o que é ser cristão, o que é realmente estar preparado, como você disse, né? Nós temos que ser provados e aprovados. Sim. E eu espero que eu tenha sido, né, aprovada, né, nessa prova. E então, tudo começou em 2010, quando o nosso filho, o Gabriel, de 2 anos, eu sou mãe de 5 filhos, e o Gabriel, de 2 aninhos, foi cometido de um câncer, né, no rim. Como que começou isso, esse diagnóstico, Gislene? Foi num período tranquilo, a família estava toda tranquila, estava tudo bem com vocês. Olha, quando isso aconteceu? Como que foi? Então, a gente estava tudo bem, né, e o Gabriel, 2 aninhos, saudáveis, e até que um dia ele acordou com uma febre, né, inesperado, e a gente levou para o médico, começaram a avaliar que era somente uma virose, que a gente não preocupasse. E aquilo chamou a atenção, porque aquela febre ia e voltava, e a gente começou a buscar o que estava acontecendo. Até que com 20 dias depois veio um diagnóstico, né, não favorável, que seria um câncer infantil, neuroblastoma, é um dos cânceres que atinge muito criança recém-nascida até os 6 anos de idade, né, assim o médico já tinha me falado, e começou ali uma história na nossa vida. A gente ouve falar de câncer, mas a gente nunca pensa em câncer na família da gente, ou num filho da gente, pior ainda, né? Como foi quando você recebeu essa notícia? Você já estava firme na igreja, sua família já servia ao Senhor? Como que foi receber essa notícia? Olha, mesmo a gente já estava caminhando, né? Já conhecia Jesus há quase 2 anos na época. Então, assim, foi uma bomba pra gente, foi bombástico mesmo, quando a gente recebeu essa notícia, que a gente teria uma história de vida diferente. Que o médico me chamou e falou comigo, olha, dizendo, a partir de hoje vai ser tudo diferente na sua casa, na vida do Gabriel. Eles têm apenas 2 meses de vida. Meu Deus. Então, assim, quando eu recebi aquilo ali, eu me senti sem forças para lutar, né? Eu falei, 2 meses só, doutor, mas não tem como fazer uma cirurgia, não tem? Ele falou, não, porque está muito espalhado. É um tipo de câncer que desenvolve em crianças de até 6 anos, o tipo que desenvolveu nele, né, no caso. Minha família não tem casos de câncer, então a gente assustou muito, né? Mexe muito com a estrutura da família. Mas eu quero deixar claro, né? Quando mexe na estrutura da família, gente, somente Deus pode nos dar força, renovar. Né? Eu creio que foi para trazer mais união na minha família, foi o que aconteceu. Foi para trazer mais para perto da gente a presença de Deus, né? E a gente se aproxima muito mais dele. É verdade. E aí veio o diagnóstico de câncer e realmente, como o médico falou, mudou tudo na família de vocês, né? Mudou na vida do Gabriel, na vida de vocês. E como é que foi aí essa trajetória pela busca da cura, da doença? A rotina começou a mudar, né? Então veio ali agora o ato de a gente usar a fé.
Nós sabíamos que a medicina havia falado que não havia jeito, né? De 2 meses, Gabriel viveu quase 4 anos nesse tratamento. E dentro de mim tinha uma fé viva que eu sabia que Deus poderia mudar o quadro. Mas nem sempre ele faz, né? Eu penso assim porque às vezes a gente passa tanto problema, a gente quer as coisas do jeito da gente, na hora da gente, no tempo da gente, e esse tempo da gente nem sempre ele acontece, né? E o Senhor começou a me mostrar ali o que é ter fé, o que é confiar nele. E o tratamento foi feito aqui em Sete Lagoas ou não? Não era possível fazer aqui? Como que foi isso? Não foi possível, né? Porque não tinha oncologista pediátrico aqui em Sete Lagoas. A gente foi para o Santa Casa em Belo Horizonte. Excelentes médicos, muito bom, fomos muito bem recebidos também na casa de apoio, né? E então assim eu não tenho nada que reclamar do tratamento lá, a gente foi muito bem recebido. Gabriel com 4 dias no Santa Casa foi diagnosticado, todos os exames tinham sido feitos, foi muito rápido o processo, né? E começou a quimioterapia 18 dias depois que estava no Santa Casa já. Então você vê que foi bem rápido, né? E quando descobriu, estava no fígado. E dos rins foi pro fígado, tratou por 9 meses, parece, e tudo correu bem. Então a gente imagina que ali cesse, né? Foi curado, a prova, né? Ficou bem, o Gabriel não teve mais sinal, não sentia dor, era uma criança muito alegre, graças a Deus, então era uma criança que não me dava trabalho. E com o passar do tempo, 9 meses depois, aí nós fomos surpreendidos, né, novamente, com a enfermidade retornando, mas dentro desses 9 meses, eu pude perceber o quanto nós precisamos desse Deus, né? O quanto foi para mim possível, né? Confiar, acreditar, porque se eu não acreditar, essa fé que nos move, que nos mantém de pé, é ela que nos sustenta, né? Numa hora dessa. Nesse primeiro tratamento, ele precisou da quimioterapia também? Precisou. Gabriel fez 25 radioterapia. Fez várias sessões de quimioterapia. Você me contou um detalhe que eu fiquei muito impactada, Gislene, que foi o do cabelinho dele, né? Conta para as pessoas que estão em casa, para as pessoas entenderem o nível, o grau do deserto que você enfrentou. Gabriel, quando a gente chegou no Santa Casa, tem uma ala que ainda só até diagnosticar. Quando é diagnosticado o câncer, a gente vai para uma outra ala, que é a ala C, do câncer infantil. Quando eu entrei na ala, ela me levou primeiro sozinha, a psicóloga, e começou a me mostrar a área que Gabriel ia ficar. Então, assim, eu fiquei surpresa, comecei a chorar. Quando eu vi tanta criança, todas carequinhas no soro, outras em sonda, e ela começou a me falar, ela falou, essa aqui é a área que o Gabriel vai estar. Ele precisa ficar aqui todas as crianças têm o mesmo probleminha dele. Então, assim, eu me assustei muito quando eu vi, né? Aí no outro dia a gente já estava naquela ala, e eu comecei a andar com ele lá dentro, ele também percebeu por que ninguém tinha cabelinho lá dentro. E ele começou a questionar, o meu também vai cair? Eu falei, vai, porque o remedinho é muito forte, precisa matar o bichinho que fez isso. E comecei a contar de forma que ele entendesse, né, como criança. Aí nós entramos com ele, ali pro Santa Casa, o médico pediu que a gente fizesse o CPF dele. Sem o CPF não tem como agendar quimioterapia, porque é do governo, né, o tratamento. E eu lembro que ele chegou no quarto e falou para mim dessa forma, ele falou, Gislene, ora a Deus para conseguir uma vaga, porque o governo precisa ceder essa vaga, porque tem um limite, para o tratamento do Gabriel. E eu falei, Senhor, pagar não tem como, a gente não tinha condições de pagar. O Senhor possa providenciar e abrir essa porta. E o médico fala com a gente de forma assim, muito clara, né? Então, assim, te assusta, te machuca ao mesmo tempo. Porque ele falou comigo da seguinte forma, ele falou, Gislene, a tendência do tumor é crescer, desenvolver. Enquanto não entrar com a quimioterapia, ele vai só desenvolvendo. Então, assim, eu fiquei apavorada naquela tarde. Aí eu voltei e coloquei as mãos na cabeça do Gabriel e comecei a orar, chorando. Eu falei, Senhor, eu sei que o Senhor permitiu que eu estivesse aqui, então que o Senhor vai estar no controle. Eu peço ao Senhor que dá uma ordem para esse tumor parar de crescer. Ele não vai desenvolver mais. O Senhor vai abrir essa porta de quimioterapia, do tratamento que ele está fazendo. E eu acreditei que aquilo fosse acontecer. E graças a Deus, 3 dias depois, a porta foi aberta. Glória a Deus. Aí o médico chegou lá e falou assim, não sei como, mas conseguimos a vaga do Gabriel, hoje à tarde ele começa a quimioterapia. Glória Aí você começa a ficar meio que assim, por quê? Você quer que aconteça o tratamento. Como quando foi rápido a porta, né? Então a gente já pensa assusta. Assim, Deus vai fazer tudo rápido. Uhum. Aí eu assustei. Falei, e agora? O que vai acontecer com essa quimioterapia? Começar a correr na veia dele, o que vai vir? O que pode acontecer? Ele falou, pode acontecer tudo. Tudo, porque já começou a dar metástase na cabeça dele.
À medida que a quimioterapia entra, o tumor vai dissolvendo, então pode correr um risco, mas precisa fazer, não tem outro caminho. Então, quando não tem outro caminho, sua opinião é ter fé e acreditar. E isso eu fiz, né? Eu acreditei que ia dar certo. Gabriel tratou 1 ano, graças a Deus correu tudo muito bem. Ali eu conheci pessoas maravilhosas que me ajudaram muito, né? E em BH, aí fomos para a casa de apoio, foi onde ficou mais lá. Então dava final de semana, a gente vinha em casa, deixei mais filhos em casa, né? Então a preocupação é muito grande. Mas quando não estava mais no meu alcance cuidar, porque a gente sempre acha que a força do nosso braço vai fazer alguma coisa. A nossa gente presença, está lá perto dele, vai... Isso, a gente é mãe, vai fazer. Não, é Deus que cuida. Mesmo você estando perto ou longe, é Deus que cuida, é Ele que zela. E eu sempre falava isso lá em Belo Horizonte: Senhor, cuida dos meus filhos, não estou em casa. Mas eu sei que o Senhor pode orar por eles. Não deixa faltar comida, bebida. Senhor, cuida deles. Dá livramento nas ruas, que eles iam e voltavam da escola sozinhos. O Gustavo, né, com 5 meses de nascido, com minha irmã, que pegou para cuidar. Então, assim, foi muita prova, muita luta, mas sempre acreditando que Deus ia fazer algo, né? E até então, nesse momento, eu ainda não tinha perdido a minha fé, eu tinha acreditado, sim, que Deus ia mudar o quadro. E ele foi curado desse primeiro curado, câncer. E eu sempre acreditei que Gabriel não ia viver só 2 meses. Quando ele falou comigo 2 meses, aquilo não me assustou. Eu falei, não, eu sei que Deus pode levar ele muito mais. Então, Gabriel não vai, aquilo não me amedrontou no momento, né? Graças a Deus, sobreviveu os 9 meses. Tudo tranquilo, tratamento, os médicos surpreendeu, porque ele fez uma ultrassonografia de rins mais profunda, né? E ele falou, dizendo, os rins do Gabriel estão perfeitos, não parece que teve um tumor, não existe rins restaurar. Fígado restaura, rins não. Então, assim, não vou nem mexer nos rins dele. Tá tudo normal nos rins dele, não tem nada. Aí foi onde foi dado como curado, a gente ficou, né, graças a Deus. Então eu já imaginei que eu ia pôr minha vida em ordem. Voltaram para casa, voltaram para Sete Lagoas, voltou a vida normal, Parou dia a de ficar dia, fora. né? Ele voltou para casa com você. Aí eu pensei, agora tá tudo bem, ele vai voltar a pegar peso, o cabelo vai crescer de novo, não vai ter mais necessidade. Chegou a cair o cabelinho. Caiu todo o cabelinho, caiu tudo, né? E ele brincava. Ele ele brincava. Para mim, enquanto para mim era um sofrimento, eu chorava porque eu via ele daquela forma, que ele tinha paixão com o cabelo. Mas eu via ele brincar, ele levou na brincadeira. A criança tem esse lado, né, de ver as coisas com mais naturalidade do que a gente adulto. E ele começou a pegar o cabelo assim, igual algodão, arrancava, soprava, e achava engraçado. As enfermeiras riam com ele, para fazer ele rir. E falava, não sopra em mim não, Gabriel. E ele achava mó engraçado aquilo ali. Né? Enquanto eu engolia meu choro, né? Segurava para não chorar na frente dele, para não ficar triste na frente dele. E eu fui tendo experiência com isso, e eu vendo o Gabriel viver isso tudo, eu pude ver a inocência. A palavra do Senhor nos diz para sermos como criança, né? Então você vê a inocência, ele não tinha medo, o Gabriel não tinha... Ele clamava a Deus de uma forma, quando ele estava na mesa para pulsionar uma veia, as enfermeiras do Santa Casa estavam em pânico, chorando, porque via ele falar de tal forma, e um dia precisou pulsionar uma veia que não estava conseguindo pegar, e ele chamou o médico, um cirurgião, e falou com ele, peraí. O médico parou. E ele perguntou para o médico, Jesus está aqui? Já está aqui? O médico encheu de lágrimas. E falou para ele assim, ele sempre está com você, Gabriel. Ele falou, então pede ele para te ajudar, para você não me machucar. Então, assim, todos choraram na sala, e eu não consegui segurar, e todo mundo começou a chorar. O médico ficou na porta, tirou a máscara e ficou esperando passar, e voltou e teve condições de mexer com ele. Então ele era muito emotivo, ele trazia muito isso lá dentro da pediatria, né? Aí tinha as enfermeiras que não gostavam de mexer com ele por causa disso. Ela dizendo, eu não consigo trabalhar com o Gabriel, porque ele mexe com o meu emocional, então eu não vou conseguir funcionar ele. Aí sempre era a enfermeira-chefe que mexia, né? Jamilde, aquela turma abençoada lá de Santa Casa. E nessa etapa ele foi curado, passou tudo bem, vocês voltaram para casa e a vida seguiu. Continuaram a vida normalmente, né? E aí? Aí eu planejei, falei, agora ele vai crescer, ele quer ir para a escola, é o sonho dele, vou colocar ele na escolinha, tudo tá bem. E ele foi diagnosticado com tumores na cabeça. Aí minha fé abateu. Esse dia, Gabriel tinha sentido uma dor de cabeça. Depois? Ia fazer 1 ano já. Tinha acabado o tratamento. Tudo estava bem, ele ia uma vez no mês, só para ver como é que estava, fazer um exame de sangue, tudo estava normal. Só que o Gabriel aí nos surpreendeu novamente, né? Ele teve uma dor de cabeça, onde a gente voltou de novo para Santa Casa, fez todos os exames. Foi diagnosticado 7 massas de tumor na cabeça, coisa que para a medicina era impossível o Gabriel andar, caminhar, falar. Aí ele falou, mãe, Gabriel vai ficar internado e amanhã ele vai passar por uma cirurgia.
Só que após essa cirurgia, o risco dele não andar mais, a mover os braços, é muito grande, devido à área que vai ser mexida. Então, Gislene, nós vamos fazer um intervalo rapidinho. E aí a gente volta para contar para vocês o que aconteceu depois dessa cirurgia. É rapidinho. Olá, nós estamos de volta hoje com o testemunho da Gislene dos Santos. Gislene, você contou pra gente que aí depois da cura veio de novo o diagnóstico de que a doença tinha voltado, dessa vez na cabeça, né? 7 massas de tumor, que não era nem possível que o Gabriel estivesse andando, brincando, falando do jeito que estava, né? Vocês voltaram para a Santa Casa, ele foi novamente internado e aí você se abateu, ainda que você não esperava isso, né? Não esperava, né? A gente tinha essa fé e nós temos essa, eu falo que é um defeito, de achar que com a gente não vai acontecer, né? E tudo tinha ido bem, né? Por muita luta que a gente tivesse passado, eu falei, graças a Deus superou. Só que eu não imaginava passar de novo o que eu tinha passado. Eu falei, não vou suportar viver tudo novamente, ver ele sofrer novamente, porque o tratamento é muito sofrido, né? Muitas veias furadas, muitas perdidas. Em um mês ele tomou mais de 125 injeções. Meu Deus. Então, assim, é muito triste, é muito sofrido, né? Você ter que conviver com tudo de novo. Eu comecei a imaginar aquilo ali. E ele falou comigo, Gislene, e logo após a cirurgia que o Gabriel vai fazer, ele não vai andar, ele não vai mover as mãos. Aí eu falei, então eu vou sofrer pior do que o primeiro tratamento. Eu coloquei aqui na minha mente e comecei a sofrer muito, né? Me abati mesmo. Comecei a questionar por que Deus tinha permitido a doença voltar, se tanto que ele podia ter curado e não ter voltado mais. E meu esposo começou a afirmar, levar a sério as coisas do Senhor, depois que Gabriel começou o segundo tratamento. Então eu creio, gente, eu quero deixar isso aqui, né? Que tudo na nossa vida tem um propósito, né? Verdade. Então, se você serve a Deus, serve de forma correta, seja fiel em qualquer área. Não é só ir para a igreja, não é só orar em casa, é um conjunto de medidas, de cuidados que o cristão tem que ter. E eu fui aprender isso lá dentro. Então, meu marido é um homem, graças a Deus, né, honesto, mas não basta só ser honesto, né? Servir a Deus é ir para a igreja, é congregar, alimentar seu espírito, é ser dizimista fiel, ofertante, é você colocar no seu coração amor. Primeira coisa, o amor é um dom, né, que infelizmente é um dom raro, que não se vê hoje mais. Então, são qualidades que o Senhor busca em nós. E muitas das vezes a gente não deixa isso aí entrar no nosso coração, começamos a envolver com outras coisas lá fora. Então, no segundo tratamento do Gabriel, começou ali mais 25 sessões de radioterapia, várias sessões de quimioterapia de novo. O Gabriel começou a me questionar sobre o cabelinho. E eu orando, mais próximo do Senhor eu ficava. E que você vai reconhecendo que não adianta você se rebelar contra Deus. Ele é o criador de tudo, né, da vida, da morte, do bem e do mal, ele é o criador de tudo. Então, se não nos rebelarmos contra ele, ou se largarmos a presença dele por uma prova ou outra, a tendência é piorar, né? Não vai adiantar, não vai trazer resposta, e isso quando a bênção não está tão perto, né? E às vezes a pessoa desiste sem saber que a bênção já está perto. Verdade. Então, isso faz a gente, sim, perder esse vínculo com Deus. Eu creio, se eu tivesse desistido da obra do Senhor, de servir a ele, por raiva, né, do que aconteceu com o Gabriel, eu não estaria aqui hoje para contar. E olha que isso aqui é promessa de Deus na minha vida, tá? Tem uma irmã abençoada, ela há 3 anos atrás, ela me falou que eu estaria aqui contando esse testemunho. E eu ainda comentei com ela, falei, não tem nada a ver comigo o que você falou. Ela falou, tem, e daqui a um tempo você vai entender. Né? E hoje eu pude lembrar com o convite que você me fez. Eu creio que você está sendo um instrumento, um canal de bênçãos, né, na mão do Senhor para a minha vida, para o meu ministério. E esse é o Deus que nós servimos, que faz, desfaz e faz de novo no tempo dele, né? Verdade. Então que você continue sendo bênção nas mãos do Senhor. Amém, eis-me aqui. Mas e aí, quando você começou a se questionar por isso, por que estava voltando, o que estava acontecendo, que você fraquejou um pouquinho, ainda que momentaneamente, na sua fé, o que Deus fez para te trazer de volta a fé, para te fortalecer? Até que um dia o Senhor ele enviou os profetas dele, né? Homens e mulheres de Deus que ainda existem na face dessa terra. E com a graça do Senhor eu estava num culto, e nesse culto Deus usou o pastor para me falar por que tanta aflição na alma.
que eu estava nas mãos dele, que tudo que eu estava vivendo era permissão dele, e que independente do final ele ia me honrar nessa caminhada, que ele era comigo, e ele começou a me falar aquilo ali, e eu comecei a parar e pensar, falei, meu Deus, realmente o Senhor é comigo, então só vai acontecer aquilo que Deus permitir, né? Não vai acontecer nada fora do propósito dele, a não ser do nosso propósito, a gente tem um plano, mas Deus já tem um preparado, a gente quer fazer um em cima dos planos dele, né? Então eu não tinha plano perder o Gabriel, eu não tinha plano passar por aquilo e tudo, né? Mas o Senhor já vinha planejando, né? Estava nos planos dele, e o Gabriel não ficava, permanecer com a gente aqui. E eu toda a vida achava que o meu ministério ia ser com ele, né? Que a cura dele é que ia ser curado e ele ia estar comigo nos testemunhos, andar. Ele gostava muito de louvar nas igrejas. Então, quando ele foi para a cadeira de roda, mais na frente, né? Ele ficava me questionando. Ele falou, mas como que eu vou lá na frente cantar? Agora eu tô de cadeira. Eu falei, não tem nada a ver, você pode ir na cadeira. Escola dominical. Gabriel não gostava de perder a escola dominical. Brigava quando eu ia, não acordava, ele estava dormindo, eu com dó de chamá-lo. E ele questionava, por que você não me chamou? Então hoje tem tanta gente que deixa de servir a Deus, de ir para a escola dominical, de ir para o culto, por causa do jogo, por causa de coisinha boba. Tem carro em casa, que nós já passamos por isso, meu esposo com carro dentro de casa, mas não ia para o culto. E Gabriel cobrava aquilo ali. Então eu creio que Deus usou muito a vida dessa criança para nos chamar a atenção, para nos mostrar, né, a realidade de como servir a Deus. E quando você retomou a sua fé, Gislene, isso não fez com que as coisas ficassem mais fáceis, né? O tratamento do Gabriel não ficou mais fácil só porque você tinha fé, mas ficou mais fácil entender e suportar tudo aquilo. Ficou mais leve o fardo, né? Eu digo assim, ficou mais leve, porque eu passei a orar mais, aí eu passei a jejuar, me fortalecer espiritualmente, porque o câncer é uma doença espiritual também. Vou te contar o porquê que é espiritual. Eu estava uma certa noite no Santa Casa, Gabriel tinha feito muito xixi, eu fui trocar a cama dele, e quando eu entrei no banheiro, eu não acendi a luz para não acordar os meninos dormindo, né? Fui de ponte de pé, e eu senti uma presença muito ruim no quarto do hospital. Aí eu puxei o hamper para não querer olhar dentro do banheiro, joguei o lençol dentro do banheiro. Quando eu joguei assim, travou minhas costas, deu um peso, meu estômago embrulhou, me deu uma sensação muito ruim. E eu não consegui me mover na porta do quarto. Aí quando eu parei assim, tinha um demônio atrás do hamper. Eu vi a olho nu. Eu fechei os olhos na hora para me não ver. E comecei a clamar o sangue de Jesus sem poder, em pensamento, com o olho fechado. E eu comecei a clamar aquilo ali, e eu ouvia ele falando com uma voz grossona, horrorosa. Que na mesma noite eu falei com o Senhor, tira isso da minha mente, que eu comecei a ficar com muito medo lá dentro. E ele falava da seguinte forma, essa doença é minha. E tem um aqui que é meu e eu vou levá-lo. Eu pensei, não pode, só tem criança. Criança não entendia. É inocente, e eu comecei a buscar aquilo ali, eu custei sair da porta do banheiro. Eu passei mal essa noite. E ele é todo manchado de rosto, todo ferido, seco, seco, seco mesmo. Até horroroso. Aí eu fechei os olhos e com muita dificuldade eu cheguei na minha cama. Aí cheguei lá, comecei a orar muito, chorar, me deu uma crise de choro, eu orando. E o Senhor me levou naquela palavra onde Jesus foi tentado 40 dias e 40 noites. Né? E, então, assim, era ali se acontecesse comigo, que o diabo ia afrontar minha fé ali dentro. Aí eu levantei em oração. Comecei a orar e clamar. Naquela mesma noite, 6 horas da manhã, faleceu uma criança de 11 anos. Estava na outra ala. Aí eu fui entender. Os pais são espíritas, a criança era consagrada. E a Bíblia nos fala, né, que até 8 anos de idade, após 8 anos, né, a criança responde. Então a criança era consagrada num centro de Umbanda. Aí eu fui entender o porquê que ele falou. Tem um aqui que é meu e eu vim buscar. 6 horas da manhã aquela criança partiu. Aí eu vi o sofrimento muito grande daquela menina. Ela mora aqui em Sete Lagoas, essa menina. E eu fui vendo o sofrimento, eu falei, meu Deus, então era por isso. Então o câncer, eu creio que ele é uma doença espiritual. Por quê? Tudo que não existe cura para a medicina é espiritual, é só para Deus. Então se é só Deus que cura, que o câncer é só Deus. Não existe. O médico falou comigo, quando ele viu que não tinha jeito para Gabriel, ele falou para mim a seguinte forma, ele falou, Gislene, quimioterapia ameniza. Quimioterapia não cura câncer. E foi um médico, assim, conhecido e renomado que falou isso comigo. Ela ameniza, evita o tumor crescer, evita causar muita dor. Só que ao mesmo tempo que ela ameniza, ela maltrata o paciente. Cura é só Deus. Cura mesmo. Cura, né? Então, no caso. Então, quem recebeu a cura de uma doença, não seja só o câncer, né? De uma enfermidade, é saber agradecer a Deus. Sim. Porque é a oportunidade que Ele dá, né, para aquela pessoa. Eu vi muitas pessoas curadas, jovens, né, passam pelo mesmo problema e bem, hoje, né? Gabriel seguiu o segundo tratamento novamente, ficou bem, muito bem, por
6 meses. Ele teve alta. Teve alta do Voltaram segundo pra casa tratamento, de ficou bem. Gabriel andou, a medicina achou que não ia andar e nem mexer as mãos. Gabriel, com 1 semana, a equipe médica voltou no quarto, pediu para colocar ele de pé, ele ficou de pé, ele andou o quarto todo. Eles ficaram assim maravilhados quando viram aquilo acontecer. Então Deus estava no controle da situação o tempo todo. O tempo todo Deus estava no controle, né? E eu pude ver aquilo ali, isso começou a me preencher, eu fui amadurecendo. Eu falei, gente, por que tanto medo que a gente tem? Só vai acontecer se Deus quisesse. Pela medicina, Gabriel não ia andar. Mas é ordem do Senhor que ele ande ainda. Então não vai acontecer. Eu comecei a fortalecer minha fé, né? E foi passando, Gabriel teve alta de novo, né? Foram 6 meses em casa, indo no hospital só de 15 em 15 dias. Só para manutenção. Por ter voltado, né? Ia de 15 em 15 dias, fazia exame de sangue para ver como que estava. E tudo estava bem, até então. Aí precisou tomar um remédio. Por sinal, muito caro na época. 2 pessoas aqui nos abençoaram com esse remédio. E a gente teria que fazer um almoço beneficente para comprar novamente esses remédios. Até que Gabriel sentiu uma dor de cabeça esse dia. Sentiu uma dor de cabeça. Foi até no dia do almoço, né? Isso. E ele me pediu um chinelinho, eu comprei um chinelinho para ele. E quando eu cheguei em casa que ele calçou esse chinelo, o dedinho não mexia. Eu falei, calça o chinelo. Ele falou, mas não mexe aqui. Aí eu observei, falei, meu Deus, dor na cabeça. E o dedo não tá mexendo. O que tá na cabeça ou tá na coluna. Eu pensei na hora, né? Que a gente vai convivendo, você vai aprendendo muita coisa. Você tá ali dentro do hospital o tempo Isso. todo, né? Aí eu liguei pro Santa Casa novamente, liguei pro médico, ele falou, traz o Gabriel de novo, vou internar e fazer uma tomografia, uma ressonância pra gente ver o que tá acontecendo. Aí, infelizmente, 3ª etapa do tratamento, câncer na coluna de Gabriel. Aí foi uma bomba, né? Eu falei, Senhor, mas e aí? O médico falou, Gislene, ele vai fazer quimioterapia de novo, meu creio vai ser pouca, porque ele não aguenta muito tratamento. Vai passar por uma cirurgia para retirar esse tumor. Ele está entre a medula dele e a coluna dorsal. Mas ele não vai andar mais. Operando ou não, ele não anda mais. Só precisa retirar o tumor devido à dor, para ele não ficar sentindo dor, né? Porque ele vai desenvolver e vai doer. Lá vai eu incomodar papai de novo. Nossa. Senhor, de novo, Senhor. E aí eu não vou dar conta de caminhar de novo. O Senhor falou comigo, eu sou contigo. E o Gabriel vai passar, é preciso que ele passe novamente. Aí quando fala é preciso que passe novamente, eu volto lá atrás. Vasos, não sei se alguém já viu, né? Fabricação de vaso. Ele vai pro torno, ele vai pro fogo, ele vai pro vento. Só que se ele der um defeito, ele tem que voltar de novo. É o que estava acontecendo com nós. Volta de novo pro fogo, porque eu voltei pro fogo de novo. Voltei pro fogo de novo. A chance era quase que nenhuma. Operou a coluna, 9 horas de cirurgia. Eu fiquei apavorada lá fora. Gabriel entrou 7h15 da manhã no bloco cirúrgico. Ficou até 4h15 da tarde. Eu já não estava suportando mais ficar lá fora. Entrei em pânico, eu chorei o dia inteiro. Aí, e meu esposo tentando acalmar, né, tentando segurar a situação. Gabriel sai do bloco cirúrgico acordado, bem, como se nada tivesse acontecendo. Mas ficou na UTI por uma experiência, precisava, né? Ali Gabriel ficou 4 dias. Deus para conformar, para comprovar para mim, né? Que às vezes a gente é tão incrédulo que a gente precisa. Deus não tem precisão de comprovar nada para ninguém. Não tem que explicar nada para gente. Mas a misericórdia dele é muito grande e ele quer nos confortar. Eu senti isso. Gabriel acorda 4 dias depois e me fala que tinha recebido a visita de Jesus na UCTI. Falou comigo, mamãe, ele pôs um foguinho pequenininho aqui, ó. Aí eu comecei a analisar, falei, gente, Gabriel voltou, é porque as coisas só vão acontecer no tempo de Deus. Se ele quiser deixar Gabriel partir, Gabriel tinha partido. Aí aquilo me fortaleceu. Eu comecei a ter mais fé, né? Eu falei, não, eu vou perder o medo e a partir de hoje, Senhor, a sua vontade vai ser feita na vida dele, minha. Eu sempre tenho guardado a nossa casa, tenho ajudado, levantou pessoas boníssimas para nos ajudar. Amém. Né? Porque meu marido ficou desempregado, veio muita prova, muita luta na nossa casa. E graças a Deus contamos com a ajuda de pessoas que Deus, o próprio Deus levantou para nos ajudou a restaurar a nossa casa, que não tinha acabamento nenhum. Hoje, para a honra e glória do Senhor, a nossa casa é boa, né? Em vista de muitos que a gente vê, em vista que nós já vivemos. Então Deus enviou pessoas de bom coração para nos ajudar, né? E a gente vai aprendendo. Com essa caminhada toda nós fomos aprendendo. Gabriel ficava feliz com tudo que chegava em casa, que eu sabia que era benefício dele, dos irmãos. Outra coisa que eu achava engraçada, a gente ali na casa de apoio, tudo que ele ganhava lá, ele falava comigo assim, eu vou poder levar para os meninos? Tudo que chegava.
Eu vou poder levar para os meninos? Pode. Às vezes a pessoa mesmo ouvia e falava, não, pode levar, você tem irmão em casa? Tenho. Ele queria contar a história dele toda. Então eu vou te dar e você vai levar. Aí Gabriel sempre levava dos irmãos dele. Gabriel operou no dia, foi em novembro, princípio de dezembro. Foi marcado dia 20 pra gente ir lá e levar ele para tirar os pontos, né? Quando eu cheguei, eu fui para uma consulta só. O médico me chamou, para minha surpresa, e falou comigo, mãe, Gabriel está infectado com 4 tipos de bactéria. Ele vai ficar aqui, provavelmente até a noite ele está na UTI, porque é uma paciente que não tem imunidade, está com as costas abertas, ele vai para a UTI. Meu Deus, Gislene. 20 de dezembro, e nós saímos 13 de janeiro. A gente vai fazer mais um intervalo. Tudo bem. E a gente volta para contar para você o final dessa história. É rapidinho. Olá, nós estamos de volta com o programa Aliança com Você. Esse testemunho e todos os outros que a gente já contou aqui, você já sabe, né? Você pode ver também lá no portal da Revista Aliança, no www.revistaliança.com.br. Se você puder, compartilha esses links, compartilha esses testemunhos com outras pessoas que estão passando por situações parecidas ou que estão precisando, e você vai abençoar a vida dessas pessoas. Gislene, então aí quando você voltou lá pela terceira vez, o diagnóstico foi de que as coisas não estavam legais, né? Não estavam, e Gabriel passaria por uma cirurgia, né, de coluna, onde a gente ficou ali 8 horas nessa cirurgia. Gabriel saiu, né, do coma, correu tudo bem. Aí ele passou a não andar, passou a ficar mais dependente da gente, né, no colo, até que conseguimos a cadeira, que é a Casa de Apoio Mário Pena. Simone é a diretora dessa casa, me ajudou demais, devo ela muito. Ela conseguiu essa cadeira pra gente, e Gabriel passou a adaptar na cadeira, foi muito rápido, né? Mas todos os dias ele me perguntava, que dia que eu vou poder andar? Que dia que eu vou calçar chinelo de novo? Então, assim, são perguntas diárias de uma criança, né? Coisas tão simples. Mas para mim, estar vivendo aquilo ali era, assim, um fim do mundo eu ouvir aquilo ali, porque eu sabia que não ia acontecer. O pezinho dele não podia encostar, porque dava choque. Porque tinha operado a coluna, então ele sentia isso. Para pôr meia era um sacrifício, para pôr meia nele. E eu falei, meu Deus, me fortalece até que agora, não sei quando, ele vai sair da cadeira, né? E Deus sempre se fazendo presente. Né? Eu quero falar aqui para você que está passando por problemas, por luta, não só enfermidade, desemprego, né? Problema no casamento, que não seja câncer, mas outro problema de saúde. A única saída é confiar em Deus, é acreditar, é parar para ouvir a voz dele, que a gente para pedir, né? A gente para reclamar e a gente não para ouvir. E eu aprendi isso, eu falei assim, eu quero parar para te ouvir. E eu passei a parar para ouvir a voz de Deus. Até que um dia o Gabriel, ele me chamou e começou a falar comigo que estava cansado já de ficar aqui. Que ele não queria mais ficar. Ele queria ir embora. E eu comecei a questionar, Gabriel, mas você quer ir embora para onde? E ele falava comigo, eu quero ir embora, eu quero voar. Eu falei, mas como assim voar? Você tem asas? Ele falou, tenho. E eu quero voar. E eu passei a entender que Gabriel era um anjo que veio na minha vida para nos ensinar, né? Era só para mim cuidar, não era para mim, não era meu aquele filho, né? Por mais que meus meninos são muito ligados nele, muito. Até hoje falam. Se tem um jogo, vai ter um jogo lá no jogo deles lá, aí tem pôr nome nos soldados. Um deles é Gabriel. Até hoje. Um deles é Gabriel. O Tom chama Gabriel, né? Aquele gatinho Tom é Gabriel. Então você vê que ainda tem isso neles, né? Ainda tem. Mas eles encaram de maneira assim, graças a Deus, estão mais tranquilos, né? Eu tive muito problema no começo. Já tem 3 anos que a gente ficou sem o Gabriel em casa, né? E o Gabriel foi isso aí, ele veio para me ensinar muita coisa. Deus trabalha na nossa vida de forma que a gente às vezes não entende, não aceita, né? Mas hoje eu entendo meu ministério, eu entendo por que Deus permitiu tudo isso. Mas e como que chegou nisso? Como que foi a última fase, a última etapa, Gislene, quando ele fez essa cirurgia, ficou sem andar? Quando você voltou ao hospital para revisão, o médico falou com você? Como é que foi? Olha, o Gabriel, depois da cirurgia, ele ficou bem quase que 1 ano na cadeira de roda, mas assim, sem dor. Era uma criança que levava uma vida quase que normal, né? E ele pediu uma festa de aniversário. Aí eu conheci uma associação aqui em Sete Lagoas, que foi muito bênção na nossa vida, nos ajudou muito. Pode falar o nome da associação, não tem problema. Foi a Associação Azapac de Sete Lagoas, que ampara pacientes com câncer.
Daniela Santos, ela é gerente, né, lá dentro, ela cuida ali, ajuda. E foi uma mulher que entrou na minha vida para mudar um pouco da minha história, me ajudar, né? Me deu um apoio muito grande na época. Então, com tudo isso que eu vivi, que a Zapac fez para mim e para o meu filho, eles deram para ele uma festa de aniversário. Através dessa festa eu conheci outras pessoas, doadores também da Zapac, que me ajudou com o Gabriel, apadrinhou o Gabriel. Então, nos ajudou de todas as formas. E com tudo isso, foi nascendo ali um vínculo, né? Entre a gente, entre o Gabriel, o pessoal dessa associação. E eu pude ver a importância de ser solidário na vida de alguém. Eu pude ver a importância de fazer algo por alguém. Às vezes no hospital, chegava lá uma turma de palhaços de outras associações e era o único instante que você via uma criança sorrir. Então eu fui vendo a importância de fazer algo por alguém, né? O médico me chamou, me ligou e falou comigo: mãe, não tem mais jeito, o Gabriel está acometido de um câncer que infelizmente resistindo e não está dando resposta com a quimioterapia. E a partir de hoje ele está com o tempo contado. Então aproveita ele. Eu chorei muito na hora para não chorar na frente do Gabriel, mas sempre buscando força no Senhor, né, que é o mais importante. A base nossa, fé e oração. Não tem outra resposta. Com tudo isso ali, Carol, eu conversei com o Gabriel, falei o que ele mais queria. Ele pediu um passeio. Tudo que ele quis, ele teve. Graças a Deus, pessoas boas nos ajudaram. E o Gabriel foi assistido, né, de uma forma, graças a Deus, muito bem, foi bem cuidado. E quando ele partiu, o Gabriel partiu comigo. Ele teve um mal-estar em casa, eu deixei ele hospitalizado, eu não queria que acontecesse em casa por causa dos meus filhos. E a todo instante eu sentia a presença de Deus me carregando. A todo instante eu podia ver Deus do meu lado, né? Foi um momento que se não fosse ele eu não suportaria. Eu louvei pro Gabriel, eu tive com ele nos meus braços, eu que vesti roupa. Gabriel dormiu no meu colo, né? Foi um anjo para mim. Surgiu então a ideia, depois de um mês. Ele dormiu e aí ele faleceu. Faleceu. Aí Gabriel faleceu, né? Desligou desse plano. Mas foi de uma forma assim muito bonita. Eu pedi muito para Deus não deixasse ele sofrer na minha frente, que me desse força. Eu queria o melhor para ele. E o melhor para nossos filhos, o melhor para quem está do nosso lado, o melhor para um ente querido que está enfermo, muitas das vezes não é a cura física. Verdade. A gente espera a cura física, porque a gente quer pra gente, claro, né? Sinto saudades dele. Lógico. Né? Mas se o melhor pra ele foi esse, que antes dele partir eu perguntei pra ele, ele me falou que queria ir embora. Falei, mas se você for embora, você vai ficar bem? Ele falou, vou. Então vou com muita certeza, sabe? Falei, então você vai ficar bem. E Gislene, a nossa história até esse ponto, até agora era parecida. Eu passei isso tudo que você passou e o meu ministério nasceu disso. Mas a minha história teve um final diferente, a minha filha foi curada. E quando não é, igual foi o caso do Gabriel, não é curado, e aí? Como que ficou a Gislene? Como ficou a sua fé, o seu coração? Primeiro instante, eu desmoronei, me vi sem chão. Falei, agora eu vou falar o quê, Senhor? A sua preocupação era como dar um testemunho de Deus. Isso, eu falei, o que eu vou contar? Eu não tenho nada para contar de bom nessa história. Meu Deus, porque quando você está aflito num problema, você só vê problema. A tribulação ela é tão grande, você não vê agir de Deus, você não vê, né, algo maior acontecendo. E eu comecei a parar para pensar, falei, meu Deus, eu não estou sendo justa, porque quanta providência Deus fez na minha vida durante essa caminhada. Eu chegou a ponto de chegar em Belo Horizonte sem um dinheiro, sem nada para alimentar, para pagar um almoço para o Gabriel. Eu fui numa igreja e Deus falou comigo, o pastor vai te abençoar com a oferta. E o pastor me abençoou com a oferta em Belo Horizonte. Levantou várias pessoas para me ajudar, na rodoviária, no ponto de ônibus, pessoas paravam. Então, tudo assim enviado por ele, né? E eu comecei a lembrar disso aí. Eu falei, Senhor, eu sei que tem algo por vir. E Deus falou comigo da seguinte forma. Subir no púlpito para contar uma bênção, contar coisas boas é muito fácil. O difícil é continuar me servindo e falar o que aconteceu com você. Isso vai servir para a perseverança de muita gente, para edificar a fé de muitas pessoas, né? Então você que serve a Deus, eu quero deixar grifado mais uma vez, que acha que o seu problema é motivo para afastar do Senhor. Não faça isso, porque vai se tornar pior a sua caminhada, a sua cruz vai se tornar muito mais pesada, e Deus não prova ninguém para deixar abatido. Deus prova para nos deixar aprovar, para sermos aprovados, né? É verdade. Eu creio assim. Ali começou a nascer no meu coração um sonho de fazer algo por outras pessoas. Eu quero fazer por alguém o que fizeram por mim, né? Nasceu então no meu coração um projeto, que é o projeto missionário Mãos que Doam.
Por que esse nome? Porque são várias pessoas. A obra missionária não se faz sozinha, né? Mãos que doam, preciso de mãos que possam doar, Precisa de muitas que possam mãos, se oferecer, né? Não é só o material, mas uma palavra, né? Lá tem mães que precisam de alguém para sentar e ouvir elas, que eu ouço elas lá, né? Então eu preciso de parceiros, pessoas que queiram conhecer esse trabalho, que fica aqui em Sete Lagoas mesmo, né? No Cidade de Deus. A gente faz um trabalho aí na comunidade, muitas famílias carentes. O que Mãos que Doam faz? Vocês distribuem alimento? O que é? Como que funciona? Olha, o Mãos que Doam, a gente tenta com as mães fazer um trabalho igual corte e costura. A gente tem uma máquina overlock, né, que a gente ganhou de uma doadora também que nos doou, para oferecer para essas mães uma aula de corte e costura. E eu preciso de uma máquina de costura reta. Quem estiver assistindo a gente em casa, que quiser ajudar, esse telefone que apareceu no vídeo, o seu contato, o seu WhatsApp, pode entrar em contato com você através dele? Se quiser conhecer de perto, né? Lá tem também uma brinquedoteca, as crianças vão uma vez por semana para brincar lá do bairro, porque desde quando o Gabriel tratava, eles já questionavam que não tinha brinquedo em casa, então a gente achou legal criar essa biblioteca também com livros que a gente tem lá, livros infantis que a gente tiver em casa, né? Para as crianças lerem, colorir. Tudo para eles lá é surpresa. E quem não puder doar nada, Gislene, que quiser doar o tempo, quer lá ouvir essas mães, dar um abraço, ótimo, brincar com essas crianças. Me liga, né? A gente marca, com certeza. De preferência no sábado, né? Elas também estão mais disponíveis, quem quiser estar ajudando, né? Roupas usadas, calçado, tudo lá é bem-vindo, principalmente de criança. Né? Adultos também a gente doa. Cesta básica e leite. Então o leite eu faço um trabalho com os moradores de rua à noite, tá? Que acontece nas terças à noite. Então a gente arrecada pão, biscoito, bolo, tudo. É um café com pão que a gente leva para eles e roupa. Lá na Cidade de Deus ou no aí centro? No centro, aqui? É à noite, é com os moradores de rua. A gente, se precisar de internação, a gente tem uma clínica que a gente encaminha para estar fazendo o tratamento, né, químico com eles. Alguns já enviamos, graças a Deus. Eu tive resposta ontem do seu Geraldo. O seu Geraldo mora numa Manoa e a gente pegou ele nas ruas, alcoólatra, dormindo nas ruas. Encontramos a filha dele, hoje ele está com a filha. Ele está fazendo tratamento contra um câncer de próstata que foi descoberto, mas ele está muito bem, está na clínica lá em Betim. Glória a Deus. Né, eu vi a foto dele ontem, a gente está planejando agora ir lá visitar ele. Então é o fruto do nosso trabalho. Isso é muito gratificante, né? Graças a Deus. E a gente conta com a população para continuar esse trabalho, né? Voluntário. Tudo é voluntário. A gente precisa de psicólogo, porque lá tem mães que precisam de psicólogo. Mães que perderam filhos matados nas drogas. Mães que foram deixadas, não tem estrutura para criar filhos sozinha. Ontem eu estou com um caso à mesa que foi me procurar, que precisa muito de ajuda, né? E eu estou agora com uma parceira também do projeto, uma moça, e ela trabalhava numa ONG em Montes Claros, em Três Marias. E agora ela está aqui em Sete Lagoas, fez uma parceria com a gente, graças a Deus, tem dado, suado mesmo, ela conseguiu para a gente doações, conseguiu parceiros também, né? Porque esse trabalho precisa crescer. E desde quando eu comecei a fazer esse trabalho de ajudar o ato, de ajudar o outro, me preencheu, me ajudou muito, sabe? Eu fico tranquila como vocês fazendo para Gabriel. Quando você olha para trás, tudo que você passou, todo o deserto que você enfrentou, e quando você vê onde Deus está te colocando hoje, Gislene, o que você fala? Gente, eu fico maravilhada. Eu quero dizer para vocês que estão aguardando promessas do Senhor. Tem uma revista que foi lançada agora há pouco tempo, né? Que é Mais Sete Lagoas. Me fizeram um convite para falar desse trabalho dessa revista. Hoje eu estar aqui é promessa de Deus, que há 3 para 4 anos atrás eu ouvi que eu ia estar aqui. E muitas das vezes a gente fica incrédulo, mas será eu? Né? Porque eu fiquei assim na época quando me falaram. Eu falei, não tem nada a ver comigo. E hoje eu vejo que tem a ver sim, né? E nós somos instrumentos nas mãos do Senhor para ser usado aonde Ele quiser, onde Ele achar que deve ser usado e o que deve ser feito. Então o contato do telefone é esse mesmo, né? Que tá aí. Se quiser nos ligar, conhecer de perto o trabalho, né? Igual foi dito aqui, não é só a doação material, mas o tempo. Ore por esse projeto para que ele cresça, possa alcançar mais vidas também, que é muito importante, né? Às vezes tem pessoas que têm dinheiro, têm condições de ajudar, mas estão presas no material. E a partir do momento que você conseguir doar 1 minuto, não importa a quantidade ou o que você vai poder doar, vai começar a fazer diferença na sua vida, né? Amém. Gislene, eu queria te agradecer muito pela presença. Amém. Eu sei que grandes coisas o Senhor ainda vai fazer na sua vida. Amém. Eu louvo a Deus pela sua vida e é uma honra poder ter tido a oportunidade de contar um pouquinho do muito que Deus fez na sua vida. Eu te agradeço muito por ter aceito meu convite. Eu que agradeço, né? É uma oportunidade de falar do amor de Deus, falar da providência dele, né? E
Ele me colocou aqui, né? Amém. Então, assim, eu devo honra a ele, eu devo a você, eu devo a todos, né? A Ana Paula, né, que me indicou. Sim, pastora Ana Paula. Abençoada demais, que Deus possa abençoar a vida dela. A mim você não deve nada, mas a Deus. E eu te agradeço de verdade, muito. Gislene. E você que está em casa, eu espero que esse testemunho possa ter te abençoado tanto quanto me abençoou. Muitas vezes é mais fácil desistir do que prosseguir, ainda mais quando dói, ainda mais quando está difícil. Eu estava comentando com a Gislene hoje mesmo que antes de vir para cá eu estava em casa, estava meio chateada, estava sozinha em casa e aí comecei a pensar, Senhor, está muito corrido, eu não estou tendo tempo para as minhas filhas, eu não estou tendo tempo para o meu ministério, está muito difícil e eu vou desistir. E aí Deus vai e manda um testemunho desse falando para a gente não desistir. Então eu queria te falar, você que está aí na sua casa agora, não desiste também. Eu não sei o que está acontecendo na sua vida, eu não sei o que Deus vai fazer na sua vida, mas você sabe as promessas que Ele tem para você. E você sabe se você está percorrendo o caminho certo para que essas promessas possam se cumprir na sua vida. Porque a partir do momento que você é fiel, que você cumpre o que Deus colocou no seu coração, Ele é fiel para cumprir o que Ele te prometeu. E a gente sabe, no fundo, a gente sempre sabe quando a gente está fazendo a coisa certa. Eu espero que o Senhor possa ter te abençoado através desse testemunho e que Ele continue usando esse programa para alcançar não só a minha vida, mas também a sua que está aí do outro lado. E eu te espero amanhã com mais um testemunho que com certeza vai impactar a sua vida. Até lá!